João, que foi quem escreveu o Evangelho de João, e também escreveu as cartas 1 João, 2 João, e também escreve o livro de Apocalipse, foi alguém que se preocupou nessa época de forma especial. Nós estamos falando o livro de 1 João, a carta era escrita por volta de 80 anos depois de Cristo, 80 depois de Cristo. Então ele escreve para a igreja porque ele percebe que começou a entrar dentro da igreja uma doutrina que começava a negar o sacrifício de Jesus. Os gnósticos começaram a entrar com uma forma muito profunda de dizer, nós não cremos que Jesus era o Filho de Deus. Nós não cremos que Jesus é um caminho para a paternidade de Deus. Então João, ele vai se preocupar em esclarecer, não trazendo uma nova verdade, mas reforçando uma verdade na qual eles já tinham acesso, na qual eles já conheciam, mas eles precisavam ser relembrados. E por que eu estou trazendo esse texto nessa noite? Porque nós precisamos também, como crentes, quem sabe, há tanto tempo, sermos lembrados das verdades que estão escritas no Evangelho. E como foi falado na semana, nós falamos a respeito da paternidade de Deus, de um Pai acessível, de um Pai que nós não precisamos de muito apelo, que não precisamos de muitos rituais para se achegar a Ele. Mas a segunda dificuldade que muitos cristãos, e pasmem, cristãos que já estão há tanto tempo na igreja, inclusive pessoas que já estão desempenhando, quem sabe, ministérios, uma das coisas que mais deixam-se as suas mentes serem abordadas e serem influenciadas são com as mentiras do diabo. E uma das maiores mentiras que o diabo ele vai tentar trazer para nós, porque ele não tem o poder de tirar a nossa salvação, ele não tem o poder de nos tirar a graça que foi alcançada por Jesus, a nossa filiação, ele não tem o poder de roubar, porque a Bíblia vai garantir. O próprio João, no capítulo 1, versículo 12, vai dizer: mas a todos quanto receberam a Jesus, deu-lhes o direito ou o poder de se tornarem filhos de Deus. Então o diabo ele não vai poder roubar essa filiação que já foi adquirida através do sacrifício de Jesus. Mas uma das formas de ele continuar escravizando o Filho de Deus é fazer com que esse filho não acesse esse lugar, essa filiação que já foi conquistada para ele. Uma das formas que ele vai tentar encontrar é incutir uma mentira, distorcendo a nossa identidade de filho. Por isso que hoje à noite nós vamos falar a respeito de identidade. Eu escolho ser filho, porque isso de fato é um poder de decisão, é uma nova mentalidade que precisa ser trabalhada em nós, para nós acessarmos esse lugar que já está disponível para os filhos de Deus. Amém? E no versículo 21, ele vai dizer: eu escrevo para vocês, não porque vocês já não tenham tido acesso a essa verdade, mas é justamente porque vocês conhecem, e porque que talvez vocês estejam tão familiarizados com essa verdade, que vocês estão se tornando um alvo fácil para que o inimigo tire essa verdade ou diminua o poder que ela tem. Passa para mim com o versículo 22. No 22 ele vai dizer: quem é mentiroso? Ele está falando a respeito do anticristo, aquele que vem com mentira, que é a representação do diabo. O diabo é o pai da mentira. Ele vai dizer: quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus verdadeiramente veio e ele é o Messias. Mas qual foi o problema de Jesus? Por que Jesus foi crucificado? Não foi porque Jesus promoveu milagres. Não, Jesus não foi levado à cruz porque ele salvou pessoas, ele curou pessoas, ele libertou pessoas das suas escravidões. Não. Jesus, ele foi crucificado porque ele se autodenominou como Filho de Deus. Na hora que Jesus apresenta a sua identidade, esse se torna um grande problema, porque parecia para os religiosos da época uma blasfêmia quando ele dizia: eu sou o Filho de Deus. Então, na verdade, todo aquele que nega a filiação de Jesus está negando ao Pai. E quem nega ao Pai não tem acesso ao
quem não aceita o Filho, naturalmente não vai acessar o Pai. E o versículo 23 que diz: todo que nega o Filho não tem o Pai, mas aquele que confessa publicamente o Filho já se torna também filho de Deus. E para finalizar, o versículo 24 que diz: portanto, vocês precisam zelar para tudo aquilo que vocês estão ouvindo hoje. Todas essas verdades que estão vindo para vocês nessa noite, essa verdade ela precisa reforçar que você vai sair deste lugar nessa noite, você vai cruzar aquela porta e nunca mais você vai deixar o diabo vir com as suas mentiras, negando a sua identidade que você já tem com Jesus. Amém? Você não vai deixar mais se tornar um alvo fácil quando o diabo tentar convencer você do contrário do que a palavra já está lhe dizendo. Amém? Porque um dos trabalhos dele, pode colocar agora o tema, por favor. Um dos trabalhos dele é nos convencer o contrário da verdade. Ele vai fazer de tudo e ele não vai parar enquanto você não se tornar para ele alguém resistente, para que ele não consiga mais acessar o seu coração e a sua mente. Como é horrível, como é triste e lamentável ver homens e mulheres do Senhor que já têm uma caminhada tão linda com o Senhor e se deixarem ser abatidos por mentiras de Satanás. Pessoas que às vezes têm um potencial para trabalhar na casa de Deus, pessoas que têm potencial para serem tão usados pelo Senhor, mas que logo se tornam facilmente abatidos pelo diabo, porque basta que o diabo venha com uma falsa mentira, com uma falsa verdade, negando uma verdade, que ele prontamente consegue abater um homem e uma mulher de Deus. E ele é incansável, igreja, nas suas tentativas de negar a verdade de Cristo. Ele próprio ousou tentar o Filho de Deus. Então não pense em você, que você não é diferente em ser também um alvo, no qual ele vai tentar ousar fazer você cair em tentação. Ele já sabe, já conhece o direito que foi adquirido por Jesus para que eu e você nos tornemos filhos. Ele já conhece esse nosso direito. Ele já sabe que nós já somos filhos. A todos quanto receberam a Jesus já se tornaram filhos. Mas a pergunta, o questionamento dessa noite é: a minha mentalidade reflete a minha identidade de filho? A forma como eu me enxergo, a forma como eu me porto, a forma como eu lido e acesso o lugar que o Senhor já adquiriu para mim, é de fato, eu tenho me comportado como filho ou como órfão? Qual é a mentalidade que eu tenho? Porque a mentalidade do órfão, ele é uma mentalidade de escassez e insegurança. As duas coisas que o diabo vai tentar nos colocar uma interrogação é: será que de fato o seu pai tem provido aquilo que você tem necessitado? Será que o seu pai verdadeiramente tem sido aquele que não te tem deixado nada faltar? Será que o teu pai tem sido alguém que tem mantido você em segurança? Porque o órfão vive numa instabilidade de ser o tempo inteiro viver uma vida que ele vai se preocupar sempre com o dia de amanhã. Ele vai sempre estar numa rotina que ele vai estar cansativamente, incansavelmente, na verdade, buscando suprir algo, quando na verdade um filho não precisaria se preocupar. Por exemplo, Jesus, o Filho, vai nos ensinar, está escrito lá em Mateus capítulo 6, ele vai nos ensinar que nós não precisamos nos preocupar com algumas coisas. E Jesus vai falar de necessidades básicas,
Jesus vai fazer uma pergunta. Ele fala assim, olha, na verdade uma afirmação. Vocês não precisam ficar preocupados com necessidades básicas. E quais são as necessidades básicas que nós entendemos? O que comer e o que vestir, sim ou não? A gente fala assim, se tiver comida na geladeira, se tiver uma roupa para vestir, eu consigo passar por tudo. Então Jesus sabe quanto nós precisamos sermos supridos nessas áreas. E Jesus vai dizer assim, vocês não precisam ficar preocupados com o que vocês vão comer ou com o que vocês vão vestir. E Jesus agora dá exemplo e faz uma analogia com dois objetos, duas criaturas, duas coisas que foram criadas pelo Criador, por Deus. E Jesus ele fala assim, por exemplo, olhem para as aves dos céus. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não armazenam nos celeiros os seus alimentos. Jesus começa a fazer um paradoxo sobre um animalzinho, um pássaro. E aí ele começa a dizer assim, vocês sabiam que o vosso Pai, ou seja, que o Pai de vocês sustenta essas aves do céu? E eu queria que, para imitar o meu pastor, meu marido, que você pudesse falar para o irmão do seu lado assim, você tem mais valor que os pássaros. Repete comigo, você tem mais valor que os pássaros. Amém? Amém. E aí Jesus continua e diz assim, e por que vocês estão preocupados com o que vocês vão vestir? A segunda necessidade que nós temos. E aí agora ele fala, olhem para os lírios do campo, não trabalham, não tecem, e Deus veste. Ou seja, o Senhor Jesus está dizendo assim, os lírios do campo, as ervas do campo, elas nascem hoje, crescem, e depois elas são lançadas ao fogo. Mas mesmo com uma vida útil tão curta, o meu Pai não deixa faltar roupa para as ervas do campo. Aí você vai dizer para o irmão do seu lado, você tem mais valor que as ervas do campo. Amém? E aí Jesus vai dizer assim, então, não perguntem o que vocês irão comer, não perguntem o que vocês irão beber, não perguntem com o que nós vamos nos preocupar. E aí ele vem com uma realidade, deixem essas preocupações para quem não é filho, porque o meu Pai sabe tudo o que eu preciso. Amém? Você vai tocar agora no seu peito, você vai dizer, o meu Pai sabe tudo que eu preciso. Amém? O seu Pai sabe tudo que você precisa. Ele conhece as suas necessidades. Eu tenho uma filha de 11 anos, a Giovana. Eu tenho outra filha de 14. São os nossos filhos que moram conosco. Mas eu tenho um filho já de 23, o João. Mas que moram conosco. Nós temos a Giovana de 11 e a Rebeca de 14. Eu não lembro um dia sequer. Não lembro. E olha que elas já são grandinhas. Elas já têm uma compreensão das coisas. Mas eu não lembro, em todo esse tempo da Giovana e da Rebeca, quando nós colocamos elas para dormir, quando nós dizemos para elas, vão dormir até amanhã, e no meio da noite eu encontrar uma delas vagando pela casa, preocupada, e eu perguntar para elas assim, por que você perdeu o sono, Giovana? Por que você perdeu o sono, Rebeca? Eu não lembro, e nunca aconteceu delas dizerem, não, eu estou preocupada, mãe, se amanhã vai ter comida para mim. Os seus filhos não se preocupam se amanhã vai ter comida. Sabe por quê? Porque eles têm você, pai e mãe, que vai providenciar tudo quanto eles precisam. Então, o que Jesus estava dizendo era isso. Vocês não precisam se preocupar. Deixa que quem não tem pai
se preocupa, porque você tem um pai, e o seu pai sabe exatamente tudo que você tem necessidade. Você tem um pai. Então você não precisa se preocupar se amanhã eu vou ter o que vestir, se amanhã eu vou ter o que comer. Deixa para quem é órfão, porque quem tem pai não vive precisando de necessidade alguma, porque o seu pai sabe as suas necessidades. Amém? Então, se eu conheço a identidade do meu pai, logo a minha identidade de filho vai estar firmada. Eu preciso conhecer o meu pai. Por isso que na semana passada a mensagem apresentava o Deus Pai. Porque quando você tem acesso ao Deus Pai, você conhece o caráter do Deus Pai. E Jesus vai dizer: eu e o Pai somos um. Quem me conhece, conhece o meu Pai. Porque o filho se parece com o Pai. Então quando eu conheço o meu Pai, eu sei quem é o meu Pai, eu posso me comportar como filho. Eu posso confiar nele. Eu posso ter a identidade de filho firmada, porque o meu pai sabe tudo o que eu preciso. E eu falava sobre as mentiras do diabo. E a gente vai observar que ele vai tentar tocar nas duas áreas mais importantes do ser humano para colocar mentiras. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, nós vamos ver, narrando a respeito do batismo de João. Eu falei rapidamente sobre esse batismo de Jesus, rapidamente eu falei sobre esse episódio. Jesus passa pelo processo do batismo através do seu primo João Batista. E aqueles que estavam naquele momento testemunharam a Trindade ali se apresentando, quando Jesus, o Deus Filho, passava pelo processo do batismo. E nesse momento, uma voz declara dos céus: este é o meu filho amado, em que eu me comprazo, em que eu sinto muito prazer, em que eu me alegro. Depois desse processo que Jesus passa, onde todos os presentes ali puderam conviver, puderam testemunhar a respeito da filiação de Jesus sendo respaldada pelos céus, Deus fez questão de declarar diante dos humanos: este é o meu filho, eu vos apresento o meu filho. Depois que Jesus passa por esse processo do batismo, já em Mateus 5, nós vamos ver que agora o Espírito Santo vai conduzir Jesus para onde? Para o deserto. Mateus vai dizer: e o Espírito o conduziu ao deserto para ser tentado. Jesus passa pelo processo de jejum, 40 dias sem se alimentar. Jesus tem fome após os 40 dias. Alguém com fome representa alguém vulnerável, estava com fome. Agora observe uma coisa: Jesus, 40 dias antes, havia ouvido, testificado que ele era o Filho de Deus, o qual Deus se orgulhava dele, se alegrava pela vida dele, certo? Só que depois que ele passa os 40 dias em jejum, sente fome. Agora quem chega? O mentiroso. Quem chega para tentar desqualificar, para tentar desfazer aquilo que Jesus havia ouvido lá no Rio Jordão? O mentiroso. Aquele que vai tentar, no tempo em que você possa estar mais vulnerável, nos dias que você estiver mais de luta, ele vai tentar colocar em dúvida se de fato o seu pai ama você e se de fato você é filho dele. Das 3 propostas que o diabo faz para Jesus, somente 2, preste atenção, somente 2 ele coloca em dúvida a filiação de Jesus, e você vai entender por quê. Quando o diabo se apresenta para Jesus no deserto, Jesus estava com fome, 40 dias sem comer. Ele vem
ele não faz logo uma proposta. Ele não fala logo, ó, se tu transformar essas pedras em pão. Não. Ele chega primeiro tentando tirar a veracidade da filiação de Jesus. Ele chega e faz assim: se tu és filho, manda que essas pedras se transformem em pães. Observa que ele não vem com nenhuma outra provocação que não seja: você tem certeza que você é filho? Será que se você realmente é filho de Deus, Ele estaria deixando você sofrer como você está sofrendo? Será que de fato você é filho? Cadê o teu pai que não tem visto as tuas noites de luta e solidão? Ele começa a colocar agora em dúvida se de fato o amor do pai está sendo revelado no filho. A pergunta dele é: se és filho, você não estaria passando por necessidade? Ele então levanta uma necessidade que é a nossa necessidade, a necessidade básica. Está faltando provisão? Filho, como é que filho vai viver sem provisão? A necessidade que ele está levantando é: filho, não passa privação. E aí quando ele vem com esse questionamento para Jesus, nós não vamos ver Jesus rebater a sua filiação. Quando ele fala: se és filho, mandas que essas pedras se transformem em pães, Jesus não vai retrucar e dizer: que é isso? Você está blefando? É claro que eu sou filho. Não, porque Jesus tinha certeza que a sua identidade estava firmada e que o Pai havia respaldado a sua filiação há 40 dias para quem quer que visse. É você sair daqui nessa noite, meu irmão, com a certeza: eu sou filho. E se eu estou passando por dificuldade, o meu Pai, que conhece todas as minhas necessidades, chegará e vai trazer a provisão que eu preciso. Ele é meu Pai. Não deixa o diabo lançar as mentiras dele. Você não vai ver Jesus falar: que é isso? Jesus fala: está escrito também, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele tentou tocar numa área que é muitas vezes a área que nós colocamos em xeque, se de fato nós temos um Pai que tem cuidado de nós, que é a nossa necessidade da provisão. Qual é a segunda área que eu falei? Que os órfãos muitas vezes têm dificuldade: segurança. Agora o diabo não conseguiu tocar, não conseguiu fazer Jesus cair na sua necessidade básica, que era alimento. Agora ele tenta naquela necessidade que o órfão precisa: segurança, ter um pai que o proteja, ter alguém que responda por ele. E agora a segunda proposta dele é: se és filho. Primeiro ele conduz Jesus à cidade santa, coloca Jesus no lugar mais alto do templo, e aí vem de novo com essa balela: se és filho de Deus, por que você não se joga daqui? Porque está escrito. E aí ele vai agora mencionar o que está escrito lá no Salmo 91, versículos 11 e 12. Porque está escrito que ao teu favor Ele dará ordem aos seus anjos para que você não tropece em pedra alguma. Ou seja, se você é filho, você deveria ter um pai melhor que deveria te proteger. Se você é filho, você não estaria prostrado, porque está escrito que Ele mandaria anjos ao seu favor e que não deixaria você tropeçar em pedra alguma. Ou seja, se você caiu, você não é filho, o diabo está querendo dizer. E aí o próprio Jesus agora rebate, não dizendo: eu sou filho, é claro que eu sou filho, não. Ele diz: mas também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus não tinha problema com a sua identidade de filho. E a terceira tentação do diabo já não é mais
questionando se Jesus era filho. Mas era agora poder e vaidade, que não toca diretamente em quem precisa de um pai. Porque poder e vaidade são valores que muitas vezes nós mesmos buscamos. E aí é quando ele faz a terceira proposta. Leva Jesus para um monte alto, apresenta os reinos do mundo e pede para que Jesus se prostre diante dele. Mas agora, ele não faz essa questão, não faz esse questionamento. Se és filho, agora se prostra. Porque a adoração nada tem a ver com filiação. Quando ele está dizendo, se prostre diante de mim, tenha outro Senhor diante de você. E aí agora Jesus manda, retira de Satanás. Porque também está escrito que somente ao teu Deus adorarás. E nesse momento, o diabo se retira da presença de Jesus. Eu estou finalizando, queria chamar o pessoal do louvor. Mas nessa noite, a escolha que você tem é de se apropriar desse lugar que já foi conquistado por Jesus para você. Eu vou finalizar com uma história bastante conhecida, que está escrita no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, que também fala a respeito de dois filhos com características bastante distintas. A parábola contada por um terceiro filho, Jesus. A parábola do filho pródigo. Algumas versões chamam do filho perdido, como a minha versão. Lucas 15 vai falar a respeito, na verdade, é uma sequência de parábolas, e vai falar a respeito de dois filhos. Dois filhos que não conheciam bem o seu pai. Dois filhos que até conviviam com o seu pai, mas que não desfrutavam inteiramente deste lugar. E talvez nessa noite, nessa igreja, existam pessoas que têm se comportado como esses dois filhos, que têm lidado com a presença do seu pai e não têm desfrutado, nem têm conhecido o seu pai da forma como deveria conhecer. Pode apagar as luzes. A parábola do filho pródigo conta que haviam dois filhos, um homem muito bom, um bom pai, tinha dois filhos. E o mais novo, contrariando a lei natural, até porque não seria ele quem teria direito à herança logo de primeira, e também a herança só teria direito quando o seu pai viesse a morrer. Mas Jesus conta que esse filho mais novo, ele pede a parte que ele achava que lhe caberia da sua herança de forma antecipada. Esse filho mais novo, provavelmente, levado pela ânsia de viver coisas do lado de fora, não conseguia se enxergar prazer ao lado do seu pai. Esse filho mais novo, quem sabe, olhava para o seu pai e enxergava nele alguém que poderia parecer que estava tolhindo ele de viver tudo aquilo que ele acreditava que tinha direito de viver. O filho mais novo, quem sabe, olhava para o seu pai e pensava: não, esse pai é o tipo de pessoa que não me deixa viver os prazeres que eu poderia viver. Se tornou insustentável a convivência com esse pai para esse filho. E o interessante é que quando ele faz a proposta para o seu pai para lhe dar a parte da herança, não é de forma imediata que ele recebe, porque a Bíblia vai dizer: passado algum tempo, ele saiu da sua casa. O pai precisou conviver com um filho que o havia matado em vida. O pai precisou conviver com aquele filho que, quem sabe, estava sentado à sua mesa todos os dias, estava, quem sabe, todos os dias na sua casa, mas não estava desfrutando dele. Um filho que tinha umas características de desonra, de separação, de rebeldia, de inconsequência e de desconfiança.
aquele filho não conhecia verdadeiramente quem era o seu pai. E aí nós já conhecemos a história. Ele decide sair para um lugar distante, com todo aquele dinheiro. E aí ele começa a gastar tudo de forma absoluta. Mas aí dentro daquela casa fica um segundo filho, o mais velho. Aquele que achava que seria merecedor do pai se ele fizesse muito por aquele pai. Aquele filho que acredita que se estiver servindo todos os dias, vai ser um filho amado pelo pai. Aquele filho, ele apresenta características como religiosidade. É o religioso que faz tudo aparentemente perfeito, mas ele está numa busca incessante por ser recompensado por esse pai. É um filho que se sente injustiçado quando chega uma outra pessoa e recebe do pai alguns agrados que aos olhos dele ele deveria receber. O filho mais velho, ele tem uma característica de autojustiça e inveja. Mas ele era tão preocupado com estar o tempo no campo que ele não desfrutava da presença do pai. Esses dois filhos não tinham ideia das suas verdadeiras identidades de filho. E aí a Bíblia vai dizer que o mais novo, gastando tudo que tinha, o local onde ele estava foi acometido por uma fome. E aí quando faltou comida, faltou dinheiro, e agora ele vai trabalhar cuidando de porcos. Começa a passar necessidades e começa a desejar a comida dos porcos. Mas a Bíblia vai dizer também, Jesus contando essa parábola, e caindo um dia em si. Talvez o que nós precisamos nessa noite é cairmos em nós mesmos e nos lembrarmos, naquela casa, naquele lugar, eu tenho um pai que eu posso voltar para ele. E quando ele cai em si, o pensamento dele era o mesmo pensamento do irmão mais velho. Eu volto, começo a trabalhar para ele, para compensar o tempo que eu passei distante dele. E eu falei isso semana passada e vou repetir nessa noite. Deus não te ama pelo que você faz de bom. Ele não te ama mais pelo que você faz de bom. E também Ele não vai te amar menos pelo que você já fez de ruim. Ele simplesmente te ama como um pai ama um filho. O pensamento do mais novo, eu volto e faço uma oferta que eu acredito que seja justa para o meu pai. Pai, eu errei contra o Senhor. Me aceite pelo menos como servo. Mas Jesus, o terceiro filho, está contando essa história. E aquele desfecho que o mais novo entendia que ia acontecer, aquele diálogo que ele construiu na sua mente, que ele teria com o seu pai, foi desconstruído na hora em que ele aponta lá ao longe e o seu pai o avista de longe e vai ao seu encontro. Tudo aquilo que aquele filho, com expectativa totalmente distorcida da sua filiação, ele tinha era: eu não mereço mais voltar para este lugar como filho. Eu no máximo mereço ser um trabalhador, alguém que eu vou compensar pelo mal que eu lhe fiz. Mas ele foi surpreendido quando o seu bom pai corre ao seu encontro e o abraça e diz: meu filho, quanto eu estou alegre, porque você estava morto e reviveu, você estava perdido e foi encontrado.